Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre fundos imobiliários. O que é, como investir, como analisar um fundo imobiliário, como a gente ter uma renda passiva nos fundos imobiliários. Então, nessa aula de hoje a gente vai falar tudo sobre isso, perfeito? Então, deixa eu já puxar aqui o nosso bloco de anotações. Show de bola. Pessoal, então o que a gente vai ver na aula de hoje, que eu preciso pontuar, é uma aula que vai ser bem completa sobre fundo imobiliário. Para sempre que vocês tiverem dúvida de como investir, o que é, vocês vêm nessa aula e assistam ela novamente, certo? Então a gente vai estar falando aqui são os fundos imobiliários. Eu, na verdade, quando eu comecei a investir, eu acredito que eu queria muito uma renda extra, uma renda passiva, e eu descobri nos fundos imobiliários isso. Eu descobri que com muito pouco a gente já consegue ter uma renda passiva, a gente já consegue investir em grandes empreendimentos, e eu comecei a ficar atento a muita coisa. Hoje eu vou numa praia e eu já consigo identificar quais prédios são de fundo imobiliário, se eu já olho um nome diferente de uma construtora, eu já consigo saber se ali é um fundo ou não. Então, se vocês vão para grandes praias, em Florianópolis, Rio de Janeiro, vocês vão encontrar vários fundos imobiliários, são aqueles grandes prédios, aqueles grandes shoppings. E em shoppings a gente consegue encontrar até em outras cidades menores e capitais, certo? Então, o que são os fundos imobiliários? Eu gosto de estar falando aqui de uma forma geral, de uma forma geral, os fundos imobiliários, eles investem em empreendimentos imobiliários, certo? Deixa eu mudar aqui de cor para não ficar muito forte. Então, de uma forma geral, os fundos imobiliários eles investem em empreendimentos imobiliários, certo? Que tipos de empreendimentos imobiliários a gente está falando, Douglas? Aí vai ser só shopping? Vai ser só imóvel? Não. Aqui a gente consegue ter cemitério, tem fundos imobiliários que investem em grandes cemitérios. Esse é um mercado que, mesmo que na infelicidade de alguns, tem que ter alguém que preste serviço para isso. Então, realmente, tem grandes cemitérios que são geridos por fundos imobiliários e que pagam bons dividendos, certo? A gente consegue ver o mais padrão, né, que seria o shopping, certo? Centers. A gente consegue identificar aqui residenciais. Residenciais também, então a gente, desde residenciais para moradia, como um complexo industrial, como eu estou aqui, a LDX hoje ela fica num complexo industrial, onde tem vários pavilhões, então normalmente é difícil a gente encontrar apenas uma pessoa tendo capital para fazer todo esse investimento. Normalmente essa pessoa, esse fundo capta no mercado esse capital para investir em empreendimentos industriais. E por aí vai, pessoal. Aqui a gente consegue ainda colocar, acredito que tem muitos também, hotéis, certo? Tem muitos hotéis também, então, que também são geridos. A rede hoteleira ela é muito forte em épocas de eventos, então também grandes fundos imobiliários colocam vários hotéis em pontos estratégicos, perto de feiras, perto de grandes eventos, para realmente eles ganharem muito aluguel disso, e a gente sendo cotista desse fundo também conseguiria se beneficiar desses aluguéis, certo? Agora a gente vai falar um pouquinho, deixa eu copiar e jogar para cá esse cara aqui, o 2. Quais são? Aqui agora a gente precisa entender um pouquinho quais são os tipos de fundos imobiliários. Deixa eu botar de azul aqui para a gente seguir um padrão legal. Aí.
Pessoal, quais são os tipos de fundo imobiliário que existem hoje? Hoje a gente tem os fundos de tijolo, que a gente chama, fundo de tijolo, certo? Que são fundos que são empreendimentos físicos, certo? Então, os fundos de tijolo, empreendimentos físicos, então foi como eu falei. Aqui, se a gente encontrar e conseguir pegar um segmento de fundo só de tijolo, vai ser tudo quando tem algo tangível, algo que a gente consiga tocar, algo que seja realmente, lá tem um imóvel, lá tem um prédio, lá tem um cemitério. Por que que eu estou falando isso? Porque a gente vai chegar e vai ver que tem fundos de papéis, que eles não têm um empreendimento, eles investem em outros fundos. A gente vai ver que tem fundos híbridos que eles têm vários tipos de investimento, fundo de papéis, fundo de tijolo, ele é uma mescla de vários tipos de investimento, certo? Perfeito. Então, fundo de tijolo aqui a gente já consegue falar toda a parte de que a gente falou antes, shoppings, residenciais, empreendimentos. Aqui também, agora que também lembrei, se a gente quiser colocar aqui tem vários parques temáticos também, que também são de fundos imobiliários, certo? Então, fundo de tijolo seria empreendimentos físicos. Fundo de papéis, os fundos de papéis, eles investem em título público, certo? Título público ou título de lastro, até melhor botar título de lastro financeiro, tá? Então, o fundo de papel, ele vai investir num LCI, que é uma letra de crédito imobiliário, um LCA, que é uma letra de crédito do agronegócio. Ele vai ter muito capital, e com muito capital que ele vai ter, ele vai pensar, aonde que eu coloco o meu dinheiro, aonde que eu invisto. Então, também é bom a gente ter uma parte dos nossos... como a gente vai fazer depois uma tese de investimento para ações, que a gente diversifica todo aquele nosso patrimônio, bota um pouquinho em ações de banco, um pouquinho em ações alimentício, tantos por cento da carteira para cada ação, nos fundos imobiliários também. A gente não vai pegar todo o nosso capital e colocar apenas um fundo, porque se esse fundo simplesmente quebrar, que a gente sabe que a renda variável, por algum motivo, pode isso acontecer, é difícil, mas a gente não pode se esquecer que pode acontecer. A gente não pode ter todos os nossos ovos tudo numa cesta, né? Já tem aquele ditado, porque se a cesta quebra, fura, todos os nossos ovos caem. A gente tem que ter diversificação. Então, em fundo imobiliário também. Em fundo imobiliário, a gente tem que encontrar ali 2, 3, 5 fundos imobiliários bons para a gente investir. Certo? E o que é bem bacana também, que eu gosto muito, são os fundos de fundos, certo? Que são realmente, como diz, que são fundos que investem em outros fundos. Então, sim, aqui o gestor, além dele investir, ele não vai investir diretamente em título de lastro financeiro, ele vai investir em fundos bons de papéis, certo? Ele vai investir em fundos bons de tijolo. Então, aquele gestor, ele vai estar só escolhendo em qual fundo ele tem que colocar. Aqui tem um ponto negativo, é um ponto positivo que ele diversifica já por si só. A gente investindo num fundo de fundo, a gente já sabe que está bem diversificado, mas a taxa administrativa é um pouco maior, né, pessoal? Porque, querendo ou não, a gente vai pagar a taxa administrativa para o fundo do fundo, e esse fundo vai pagar, vai colocar o dinheiro em outros fundos e vai estar pagando taxa administrativa também. Então, a gente precisa ficar bem atento só com esses pontos para a gente não ter problema ali na frente. Certo? A gente achar que está tendo um ganho e na prática está tendo outro por causa de tantas taxas que estão sendo cobradas. Depois disso, eu acho que a gente já começa a falar, certo? Eu gosto muito de citar quais são as vantagens da gente investir em fundo imobiliário, certo?
Vou deixar um espacinho maior aqui entre as escritas. Aí. As vantagens da gente investir em fundos imobiliários, a gente já começa a falar o quê? Deixa eu deixar em preto aqui. Foi. A vantagem, a grande vantagem da gente investir em fundos imobiliários é que o pequeno investidor consegue investir em grandes empreendimentos. Eu acho que a principal vantagem do fundo imobiliário é isso. É quem está começando com apenas, tem fundos, se não me engano, MXRF F11, que com 10 e alguma coisa, R$ 10, 10 e 12, a gente já consegue investir em grandes empreendimentos e já consegue ganhar em dividendos. Então, eu acho que, com certeza, essa é a principal vantagem de um fundo imobiliário. É a gente conseguir ter esse investimento baixo e já conseguir ter um rendimento na nossa conta todo o mês, certo? Aqui eu preciso fazer uma comparação comparado com imóveis físicos, certo? Comparado com imóveis físicos, o fundo imobiliário, o FII, ele tem muita mais liquidez. Concordam comigo? A gente aprendeu o que é liquidez. A gente aprendeu que liquidez é o tempo que a gente converte o dinheiro, o nosso papel em dinheiro. Eu consigo converter o meu dinheiro muito mais rápido investindo num fundo imobiliário do que tendo um imóvel físico, certo? Muito mais rápido. Eu vou lá, vou apertar um botão na minha corretora, vou fazer a venda das minhas cotas em D+2, que é o tempo de liquidez, o dinheiro está na minha conta e show de bola, certo? Além disso, fundo imobiliário, eu preciso falar para vocês que é a melhor maneira de se ter renda passiva. Ele é a melhor maneira da gente ter. No momento que a gente investir, a gente tem ações que pagam dividendo, que seria a renda passiva, mas elas não pagam todo o mês. O fundo imobiliário não. O fundo imobiliário ele tem a obrigação de pagar trimestral, mas todos eles decidiram e decidem pagar mensal, realmente como são os aluguéis. Então pode ter um mês que tu fica sem receber, no outro tu vai receber o dobro, porque ele é obrigado a fazer a distribuição de lucro, certo? Outra grande vantagem é a isenção do imposto de renda, certo? A grande vantagem é a isenção do imposto de renda sobre os dividendos. Então, isso é bem bacana também. Às vezes a gente investe em alguns investimentos, por exemplo, Bitcoin, propriamente ações, e a gente vai estar pagando dividendo vai estar pagando IR sobre o nosso lucro, que a gente teria que descontar para entender o quanto que realmente a gente tem o lucro líquido. Aqui no dividendo, não. Aqui na parte de rendimentos, não. Tu vai estar realmente recebendo líquido esse valor. Isso que é o principal. Perfeito? Outro grande ponto. Os imóveis, eles são administrados por grandes administradores, gestores. Então, aqui dificilmente tu vai ter problema com isso. Aqui teu inquilino não é aquele cara que não tem dinheiro e que no mês vai te ligar e vai te falar: Douglas, eu não vou conseguir te pagar o aluguel esse mês. Não. Aqui são grandes empresas. Se tu tá num fundo imobiliário de shopping, o shopping está alugando para uma empresa como a Renner, como a Arezzo, sabe, são grandes empresas que estão lá. Então, dificilmente essas empresas vão deixar de pagar as suas contas. Então, isso é o principal, isso é excelente. Perfeito? E eu acho que aqui a gente já começa, eu já falei antes, num fundo que a gente consegue investir com R$ 10, mas das grandes vantagens é conseguir investir com apenas, vamos botar aqui no máximo R$ 100, você já consegue
investir em alguns fundos bem legais, mas com R$ 100 ou, vou botar aqui, ou com R$ 10. Então, isso que eu acho que é o principal, é a gente conseguir entender, poxa, eu consigo começar a investir com R$ 10, 15, 20, 50, tem grandes fundos com esses valores. Agora é a gente entender que a gente precisa o quê? É mais capital para a gente aportar mais. A gente aportando mais, a gente consegue ter mais cotas do fundo. Tendo mais cotas do fundo, a gente recebe mais renda passiva e assim o bolo de neve vai sendo feito. Perfeito? Então, isso é o que a gente tem que realmente ficar bem atento. Tem outras vantagens também que a gente poderia muito bem elencar aqui, desde a questão dos inquilinos, que eu falei para vocês, o custo de aquisição de um fundo imobiliário versus um imóvel físico. Um imóvel físico, ele é muito menor. Hoje, para te comprar um fundo imobiliário, tu vai ter um custo minúsculo por causa da cota, taxa administrativa, tudo isso. Mas se você for comprar um imóvel físico, vai ser gigante. Eu comprei um imóvel lá quando eu tinha 21 anos, eu comprei meu primeiro imóvel. Eu tive que pagar a taxa para colocar no meu nome, eu tive que pagar a taxa para a Caixa, eu tive que pagar a taxa para transferência do documento, eu tive que pagar a taxa para o pessoal que estava fazendo essa gestão para mim. Então, gente, a gente paga muita taxa. Quem já comprou imóvel sabe. Então, é realmente um dinheiro que a gente rasga e joga fora. Esse dinheiro a gente sabe que no Brasil não volta tanto para nós, né? Esse dinheiro que a gente investe. Certo? De vantagens, a gente consegue elencar várias, e de desvantagens, deixa eu deixar tudo em azul aqui. Tem também algumas que eu preciso falar para vocês. Eu vou pegar aqui do meu resumo e vou jogar aqui no lado para vocês terem, tá? Que seria para vocês conseguirem entender, mas não é um risco que todos têm, mas eu preciso falar, certo? A gente tem um risco macroeconômico, O que seria o risco macroeconômico, gente? Seria realmente a questão dos fundos imobiliários sofrerem alguma crise. A gente sabe que lá em 2008 o setor imobiliário teve uma crise, por causa de lá nos Estados Unidos terem várias coisas que levaram o mercado imobiliário a cair, vários bancos querendo captar vários dinheiro para fazer imóveis imobiliários, e eles realmente não estavam fazendo, eles estavam desviando o dinheiro. Então é um risco macroeconômico, pode ter algum problema com isso. Então a gente imagina, em 2008 teve uma corrupção lá nos Estados Unidos e reflete em toda a economia do mundo. Então isso é um ponto que sempre vai ter. É uma desvantagem? Sim. Mas eu digo que essa desvantagem do fundo imobiliário não é só para ele. O risco macro está para todos os investimentos, certo? A gente vai ter um risco, que eu tenho aqui o risco de crédito, que eu acho que é bem importante até um certo ponto, porque na verdade é o risco de... A gente teve na pandemia o risco de crédito, certo? Eu vou botar aqui até para vocês. O risco de crédito foi o que aconteceu na pandemia. Chegou na pandemia, os shoppings fecharam, as pessoas não estavam indo em shopping, o shopping o que fez? Não estava distribuindo dividendo. Ficou aí 2 meses, alguns shoppings, alguns fundos de shopping sem pagar dividendo. A gente, como investidor, tem que estar ciente a isso. E tem que estar até tranquilo. Eu, na época, entendi. Como eu entendo que quando eu invisto numa ação, eu sou sócio, quando eu invisto num fundo imobiliário, eu sou sócio daquele fundo imobiliário, eu, como gestor, como cotista, na hora eu pensei, cara, claro, não precisa me pagar dividendo esses 2 meses. Porque eu sei que, querendo ou não, o fundo imobiliário precisava sobreviver
para conseguir passar por aquela crise que a gente passou da pandemia em 2020, ali em março. Então, super tranquilo, mas a gente vai ter esse risco de crédito, certo? A gente também, junto com o risco de crédito, tem o risco de vacância, certo? O que seria o risco de vacância? É inadimplência. Aqui a gente vai ver ali na frente a questão de vacância física e vacância financeira. A gente pode ter a vacância física, que é no shopping, por exemplo, não ter lojas alugadas. Se a gente tem lá uma, duas lojas que não estão alugadas, isso é pepino, isso é preocupante. A gente pode ter a vacância financeira, que tem todas as lojas alugadas, mas duas lojas não estão pagando o aluguel, então isso é bem preocupante, mas tem, certo? A gente consegue, na nossa aula prática, a gente consegue identificar muito por sites, por indicadores, o risco de vacância e o risco financeiro. A gente vai conseguir identificar isso na prática. Toda essa aula a gente está sendo bem teórica, e depois a gente vai fazer todas essas análises na prática, mas a gente precisa ficar entendível bem o que são esses riscos, certo? E tem também, pessoal, a gente ficar atento, que é o risco de concentração da carteira. Por exemplo, a gente teve o ano passado, se não me engano, no final, novembro, dezembro, que o fundo imobiliário tem um fundo imobiliário que ele tem todo o empreendimento do Banco do Brasil. Então, toda a agência do Banco do Brasil e aqueles prédios em cima é do fundo imobiliário. O fundo imobiliário constrói e tem um contrato que ele aluga para o Banco do Brasil. O Banco do Brasil, em um mês, fechou em torno de 26, 36 lojas, algo gigante. Esse fundo imobiliário, que é focado só no Banco do Brasil, foi muito afetado o pagamento de dividendo dele, porque em torno de, vamos botar que for 30 lojas, as 30 lojas fecharam, aqueles 30 bancos, foi fechado aquelas agências, então vocês imaginem o impacto que teve no dividendo. O fundo imobiliário na época despencou, realmente baixou muito o dividendo, muito cotista saindo. Então, vocês precisam ficar atento. Primeiro, como é que eu me protejo contra isso? É não tendo só ele na carteira. Se eu tivesse só ele na carteira, ia ser bem preocupante. Segundo, é olhar esse fundo imobiliário ele é do quê? Onde que ele investe? O que ele investe? A gente lendo a lâmina dele, a gente já consegue, uma leitura de 5 minutos, a gente já consegue identificar isso, certo? Aqui eu gosto agora de falar, no ponto 5, como os fundos imobiliários eles ganham dinheiro. Porque eu sempre gosto de falar, e eu falei para vocês já em algumas aulas, não tem aqui ninguém que é bonzinho e quer dar o dinheiro para vocês de presente. O fundo imobiliário ele quer pagar dividendo porque ele é querido. Não, não é por isso, certo? Os fundos imobiliários, eles são obrigados a pagar 95% do seu lucro líquido, certo? Que é aqui que eles ganham dinheiro. Eles ficam com 5% do lucro para eles. Então, imagina a gente ter ali um recebimento, o fundo tem um recebimento de 10 milhões, 50 milhões de fundo imobiliário, de todos os empreendimentos que ele tem, 5% daquela receita é dele. Ele trabalha com dinheiro que não é dele, faz empreendimentos e ele fica com 5% do lucro. Super justo por toda a capacidade e toda a equipe que ele tem. Mas é daí que eles ganham dinheiro. Mas é obrigado por lei eles pagarem 95% do lucro, certo? Então, por isso que é bem confiável e bem tranquilo a gente investir em fundos imobiliários. Pessoal, agora a gente vai entrar no passo a passo de como escolher um fundo imobiliário, certo? Eu sei que depois a gente vai abrir a conta numa corretora para a gente investir em fundo imobiliário, mas eu preciso primeiro ajudar vocês a entender o que é fundo imobiliário, agora como escolher um fundo imobiliário, e depois a gente vai chegar numa tese de investimento e vai montá-la junto para depois nós só entrar na corretora e investir, certo? Depois vocês podem voltar para essa aula e sempre revendo ela. Como escolher
um fundo imobiliário? Tem vários pontos que a gente precisa analisar, mas o principal é analisar a constância do pagamento de dividendo. A constância de pagamento de dividendo. Deixa eu trazer uma imagem aqui para vocês ficarem, para ficar mais claro para vocês, a questão do que seria constância de dividendo. Deixa eu compartilhar essa tela aqui. Vocês estão vendo? Aqui, eu peguei essa imagem de um fundo, de um site Fundo Explorer. Na nossa aula prática, a gente vai aprender a encontrar esse gráfico, certo? E aqui, ó, a gente consegue identificar os meses e anos que o fundo imobiliário que eu peguei e coloquei para analisar vem pagando dividendo. Vocês conseguem ver? Eu até coloquei uma seta que tem aqui tem uma certa constância no pagamento de dividendo. Se a gente olhar e dar um zoom até aqui ainda melhor, se eu pegar aqui e dar um zoom, ó, ele vem tendo constância do pagamento de dividendo desde 2015. A gente poderia até passar mais para cá, ó. Desde 2015, ele vem tendo uma constância no pagamento de dividendo. Isso é muito importante, pessoal. Isso é muito importante. Porque quer dizer o quê? Vendo crise ou não vindo, ele se manteve. Deu uma baixadinha, às vezes ele aumentou um pouco, mas ele tem uma constância. Então, depois eu vou mostrar para vocês na prática como encontrar essas informações para a gente analisar isso que é muito importante. Certo? Deixa eu voltar aqui para a nossa outra tela. Perfeito. Depois disso, então, analisar a constância, certo? Depois disso, a gente precisa deixa eu botar azul aqui. Analisar. Aqui a gente já começa a ver dividendo, o yield, que seria o percentual. Aqui a gente já começa a ver, deixa eu jogar para baixo aqui, alguns indicadores. E do fundo imobiliário ele é simples da gente analisar. Porque o principal indicador do fundo imobiliário, a gente quer investir em fundo imobiliário para quê? Para ter renda passiva. Para quê? Para a gente ter uma rentabilidade maior do que a poupança. Perfeito. Então, o que a gente precisa buscar no fundo imobiliário? Que ele hoje, a gente está com uma poupança. Deixa eu botar de novo em preto. A gente está hoje com uma poupança pagando 2,98% ao ano. Então, a gente precisa encontrar um fundo que tenha um dividendo, o yield, acima de 3%, certo? É um indicador que ele vai ser batata. Vai ser um indicador que tu vai olhar lá e ele vai ter um dividendo, o yield, igual a 6. O que quer dizer isso? Que esse fundo paga 6% ao ano. Quanto que ele paga ao mês? Se a gente pegar 6% dividido por 12, deixa eu botar aqui, dividido por 12, a gente vai ter que esse fundo paga 0,5% ao mês, certo? Estão junto? Estão junto comigo? Deixa eu botar aqui. Então, Douglas, mas só 0,5% ao mês é pouco. Gente, agora a gente começa a entender a realidade das coisas. Pouco é 2,98% ao ano, que é a poupança. Um fundo imobiliário que paga 6, ele vai pagar 0,5% ao mês. Se nós acharmos um fundo imobiliário que está pagando
Um fundo imobiliário que tem um dividendo yield de 8, ele vai estar pagando 8% ao ano, certo? Então, você vai pegar 8% dividido por 12, ele vai estar pagando em torno de 6,66%. Perfeito? Então, agora a gente já começou a entender um pouco mais sobre o fundo imobiliário. Quanto que eles pagam, como é que a gente identifica quanto eles estão pagando. Perfeito? Show de bola, gente. E eu até vou botar aqui depois na tela para vocês entenderem na prática, quando a gente foi para a aula prática no site, aonde a gente encontra isso, como é que a gente encontra outros fundos imobiliários. Fiquem tranquilos, eu preciso que vocês entendam o conceito. E o conceito ele é simples realmente assim, não tem muita novela, certo? O que mais que a gente precisa entender no fundo imobiliário? A gente precisa entender também. Deixa eu botar aqui no nosso azul. A gente precisa entender o ponto 8, que seria avaliar a relação PVP, que seria a relação preço do fundo dividido por valor patrimonial. Certo? Então, aqui a gente vai estar avaliando a relação PVP, que é preço e valor patrimonial. Douglas, eu preciso calcular alguma coisa? Não, essa informação também já vai estar bem clara no fundo, no site, então a gente só vai fazer uns filtros para encontrar fundos dessa maneira. Como é que a gente interpreta o PVP? Se a gente encontrar fundos que tenham PVP igual a 1, certo? Significa que o preço do mercado é o justo. Então, o valor patrimonial é quanto que o fundo tem de patrimônio, o preço é quanto que vale aquele fundo. Então, se tem um PVP igual a 1, o preço está igual ao valor patrimonial. É aceitável. Se a gente encontrar um PVP igual a 2, quer dizer o quê? Que a gente está pagando um fundo 2 vezes mais do que ele vale o seu valor patrimonial. E se tiver 0,5, a gente está pagando 0,5 a menos do que vale só o valor patrimonial. Então, vamos botar os dois casos aqui. Caso 2, vamos botar aqui embaixo caso 2 aí, para a gente deixar registrado. A gente vai ter o caso 2, eu vou botar aqui o caso 1 e eu vou botar aqui o caso 0,5. Aqui, estamos pagando o valor justo igual o valor patrimonial. Certo? Aqui, estamos pagando 2 vezes quanto vale o seu valor patrimonial. Então, aqui é como se eu estivesse dando R$ 2 para o fundo e o fundo me devolve R$ 1. Então, eu estou pagando mais caro do que ele merece, certo? Pelo valor patrimonial só. Quer dizer que o fundo está caro, tem muito cotista já. Às vezes, mesmo assim, eu vou investir em fundos que têm um valor patrimonial alto, acima de 1, porque eles pagam bons dividendos, mas tem que estar sempre analisando essa relação. E o 0,5, eu vou estar dando 0,5 centavos para esse fundo, vou estar dando 50 centavos e ele vai estar me retornando R$ 1. Quer dizer o quê? Estamos pagando menos pelo seu valor patrimonial. Certo, gente? Entender essa parte? E depois disso, a gente vai precisar analisar, que eu acho que também a gente já está chegando no final dessa aula, tá? Agora a gente presta bem atenção nessa parte. A gente também vai precisar analisar, foi aquilo que eu falei para vocês, a vacância financeira e vacância física. Vacância financeira e vacância física. O que seria, então? Deixa eu pegar e colocar aqui embaixo
dar um Ctrl C aqui para nós ficar mais fácil. Vacância financeira. Para a gente deixar, eu consigo deixar esse material com vocês. E vacância física. Vacância financeira é em um total de lojas, quantas não estão pagando o aluguel. Como eu sou sócio desse fundo, eu não quero investir em fundos que tenham lojas que não estão pagando o seu aluguel. Se eu fosse o gestor, eu ia ligar para elas todos os dias. Pague aluguel, paga o aluguel, falta pagar o aluguel, resolve esse problema, paga o aluguel. Por quê? Porque primeiro eu preciso daquele aluguel e, teoricamente, os cotistas meus também. Mas tem como a gente fazer filtro em fundos que não tem vacância financeira, que todo mundo paga certinho. E na vacância física, em um total de lojas, quantas não estão alugadas, certo? Nesse caso, não estão nem alugadas. Então, não é nem questão de falar com o inquilino, é de falar com o gestor. E aí, o que está acontecendo? Por que não está alugado aquelas lojas lá, aquelas salas estão paradas? Dinheiro parado, além de estar pagando IPTU com loja parada, eu estou deixando de ganhar, estou deixando de faturar com aluguel. Então, baixa o aluguel e aluga de qualquer jeito, mas bota a rodar isso aí, certo? Então, esse é um ponto que a gente também vai fazer análise. A gente precisa estar olhando sempre para isso, certo? Para a gente não ter problema. E o 10 e o último, certo? E o 10 e último. Então, ó, pessoal, em 10 passos, vocês já vão conseguir entender e investir em fundos imobiliários. Aqui eu fecho falando sobre tributação de fundos imobiliários. Douglas, mas como assim? Tu falou que não tem tributação em fundo imobiliário? Tem. Tem sim, não nos dividendos, mas nos lucros que vocês vão ter baseado nas vendas que vocês vão ter, certo? Então, deixa eu botar aqui em azul para a gente continuar bonitinho. Aí. Pessoal, pessoa física, certo? Sobre o ganho de capital desse fundo imobiliário, tu vai estar pagando 20%. O que quer dizer isso? Comprei um fundo imobiliário a R$100, certo? Vendi a 150. Tive um ganho de R$50. Vou pagar 20% de IR sobre os R$50. O que daria? Se eu pegar R$50 vezes 20%, dá R$10. Então, deixa eu botar aqui, então, comprei, para vocês entenderem bem certinho, comprei um fundo imobiliário a R$100, vendi a 150. Certo? Eu tive um ganho de R$50. Eu vou pagar 20% de IR sobre os R$50. IR vai dar R$10. Logo, o meu lucro líquido sobre a venda do fundo imobiliário vai ser de R$40. Que eu fiz os 50 menos os 10 que eu paguei de imposto, então logo eu fiquei no final com R$140. Certo? Isso aqui a gente tem que gerar uma DARF. Eu, Douglas, hoje tenho um contador que faz isso para mim, ele me cobra muito pouco. Então, e ele se preocupa em olhar. Então, é bem simples. Na aula de imposto de renda, eu vou trazer provavelmente uma pessoa para falar para vocês como é que funciona, como é que faz uma DARF, quais são os profissionais que vocês precisam procurar, o que vocês precisam cuidar. É simples, não se assustem com isso. Não deixa isso te impactar. Não deixa isso te segurar, não deixa isso tomar a decisão para o que tu vai fazer lá na frente.
Caminhos difíceis são onde a gente consegue resultados bons, resultados grandes. Caminho fácil não vai te levar em grandes resultados, entenda isso. Certo, pessoal? Deixa eu interromper aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu vou deixar ela salva, eu quis fazer ela realmente bem metódica, bem passo a passo. Eu não queria só estar aqui aparecendo para vocês e depois sair colocando conteúdo, não. Eu precisava deixar ela salva. Depois a gente vai repassar isso tudo na nossa aula ao vivo, certo? Mas eu não queria estar repassando, ou caso vocês estivessem estudando e ter dúvida. Agora vocês ficaram com um manualzinho, tá? Que já é bem completo, sempre vai ter mais coisas, sempre vai estar se atualizando, agora é cada vez mais vocês buscarem informação, mas aqui são 10 passos que já vão te ajudar a ter uma renda passiva. Certo, gente? Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado. Até a próxima aula.